A gente vai estar pensando agora aqui, e eu quero que vocês acompanhem na sua tela, o nosso tema de hoje, que será esse. Quem é a Quinta Igreja Batista de Nova Friburgo? Quem é a Quinta Igreja Batista de Nova Friburgo? Relembrar nossa identidade é direcionar nossa atividade. Você pode ler comigo essa frase em vermelho aí na sua casa? Relembrar nossa identidade é direcionar nossa atividade. Eu espero em Deus que a gente consiga relembrar as coisas que o Senhor tem para nós por meio dessa meditação de hoje, tá bom? Que a gente consiga se afinar. O propósito dessa nossa reflexão é avaliarmos um pouco como nós estamos vivendo de acordo com quem somos. Porque relembrar a nossa identidade é direcionar nossa atividade. Ok? Espero que seja bem claro para todo mundo. E eu vou estar colocando para vocês algumas projeções para a gente conseguir pensar em algumas questões. Muito bem. Deixa eu ver aqui nas salas simultâneas, alguém está perdido aqui. Pronto. Compartilhando com vocês a minha tela novamente. Quem define quem somos? Quem é que pode dizer quem a gente é? Ser membro da igreja, sem conhecê-la na essência, é observar as marés sem considerar a lua. Eu não sei quantos irmãos sabem disso, eu acho que todo mundo aqui deve saber, mas eu fui saber disso há menos tempo, mais recentemente, que as marés acontecem não por causa do movimento dos oceanos em si mesmo. Na verdade, o movimento dos oceanos é causado pela Lua. Alguém aqui não sabia disso? Alguém aqui não sabia? Sabia não? Pois é, ó, mais um ali, mais outro ali. Maré não tem nada a ver com tempo quente, tempo frio, calor, inverno, verão. Não tem a ver com muito peixe, pouco peixe. Maré tem a ver com a gravidade da Lua, que orbitando a Terra, ela puxa o oceano e ela faz com que a água recue e a água avance. Que coisa! As marés oceânicas são causadas pela gravidade lunar. Se alguém quisesse entender a maré sem entender a Lua, ficaria na metade do caminho, chegaria a conclusões equivocadas a respeito da sua análise, né? Porque, na verdade, estaria faltando um elemento importantíssimo. O que isso tem de importante para nós hoje? Pois é. Assim, ser membro da igreja sem conhecê-la é observar a maré sem considerar a Lua. Assim como as fases da Lua definem as marés, os documentos oficiais de uma igreja local definem quem ela é. A Bíblia, o Estatuto e suas atas, que são suas decisões em assembleia. Perceberam isso? A igreja não é quem eu acho que ela deve ser. Hoje eu estou de bom humor, né? Estou feliz da vida, entrei de férias, né? Eu vou viajar. Né? E aí eu estou tão bem, aí eu falo, Deus, como é bela a tua igreja. Está lá no meu WhatsApp, né? Aí outro dia uma ovelhinha me dá trabalho, pastor Tony, faz coisa que não devia, me deixa mal, briguei com a minha mulher, sei lá. Fiquei decepcionado com alguns irmãos, eu estava doente, ninguém me visitou, ninguém se importou comigo. A igreja é horrível, tem que mudar isso aí, esse negócio de igreja não presta, eu vou arrumar uma igreja melhor para mim, porque essa igreja não tem união. Então, a igreja não é quem eu acho que ela é. Nem depende do meu humor, das minhas oscilações sentimentais. A igreja é quem os seus documentos dizem que ela é. Primeiro documento, a Bíblia. A palavra de Deus, a única regra de fé e conduta que nós temos. Segundo, mediante ao entendimento da Bíblia e nossos compromissos civis, justamente por causa da Bíblia, que nos ordena a que respeitemos as autoridades instituídas, a sociedade civil organizada requer que a igreja seja uma pessoa jurídica, e isso nos faz precisar de um ato
constitutivo, um ato, um momento em que a igreja é constituída. Isso é feito num documento reconhecido por todo mundo como os contornos jurídicos dela, que é o seu estatuto. Em terceiro lugar, essa igreja, de tempo em tempo, ela se reúne em assembleia para deliberar sobre coisas que ela pensa, que ela quer fazer. Então, as suas atas, que são as comprovações de suas decisões em assembleia, se tornam os documentos, junto ao Estatuto e à Bíblia, que fundamentam quem é a igreja. Irmãos, entenderam até aqui? Me dá um joinha para tá me acompanhando? Sim, todo mundo? Ok? Então, a igreja, quem é que define quem a igreja é? A Bíblia, o estatuto dela e as atas, que são aquelas que comprovam o que foi decidido numa assembleia. Tá? Ok? Seguindo um pouco mais, uma coisa muito básica, né? Bastante básica, mas importante para a gente se lembrar. O que dizem os nossos documentos sobre quem nós somos? O ensino da Bíblia construiu a filosofia ministerial da igreja, que foi oficializada em assembleia. O ensino da Bíblia construiu a filosofia ministerial da igreja, que foi oficializada em assembleia. O ensino bíblico e a fidelidade ao estatuto foram traduzidos num tripé ministerial que dá contornos ao ser, e também esse tripé ministerial dirige o fazer da igreja local. Então, para os irmãos entenderem o que está sendo dito aqui, é que, mediante ao que nós aprendemos da palavra e seguindo as regras estatutárias, a nossa igreja, em assembleia, então nós cumprimos aí o que os nossos 3 documentos exigem. Então, nós temos a ata da assembleia, que, seguindo o nosso estatuto, mediante o que entendemos da Bíblia, definiu como sendo uma filosofia ministerial. O que era do ministério pastoral e foi ensinado à igreja se tornou uma base existencial da igreja. Ou seja, eu não posso retirar o que ensinei. Estou equivocado, eu ensinei errado. Já aconteceu. Eu já voltei atrás em alguns ensinos ao longo desses quase 14 anos. Mas, nesse caso, a igreja deveria votar novamente para corrigir alguma coisa se ela concordasse com a minha correção. Porque agora o nosso tripé ministerial não é uma filosofia do Alex, é da igreja, da Quinta Igreja Batista. Isso é dos irmãos. Estão entendendo a diferença de uma coisa e da outra? Quando foi aprovado em assembleia que essa seria a base existencial da Quinta Igreja, isso se tornou algo da igreja. Se um novo pastor vier para a Quinta Igreja, ele não tem autonomia para mudar essa mentalidade da igreja. O que ele pode fazer é ensinar, se ele vir alguma coisa diferente da palavra, e os irmãos convencidos do que ele vier a dizer, os irmãos poderão votar para ou anular o que foi colocado antes, ou adicionar alguma coisa, ou corrigir alguma coisa. Porque isso é da igreja oficialmente decidido. Estamos juntos? Tranquilo? Beleza. Então vamos avançar um pouco mais. Que negócio de tripé ministerial é esse? Tem algumas pessoas aqui nos visitando hoje, né? Tem também o pessoal da classe de novos membros, alguns irmãos aí que estão se achegando à Quinta Igreja Batista de Friburgo, e é muito importante que os irmãos entendam do que se trata esse nosso estudo dessa manhã, quando a gente fala de tripé ministerial. O que seria esse negócio? Pois é, vamos tentar entender do que se trata. Passando para vocês mais uma vez a minha tela, o tripé ministerial da Quinta Igreja Batista de Nova Friburgo. Que tripé é esse? Nós temos, em primeiro lugar, a exposição fiel das Escrituras. Em segundo lugar, nós temos o investimento prioritário na comunhão. E, em terceiro lugar, nós temos o engajamento comunitário. Eles estão lado a lado aqui,
mas, na verdade, a gente tem também uma propositura, ou propositivo, proposital, que nós tenhamos, primeiro, a exposição fiel das Escrituras, segundo, o investimento prioritário na comunhão, e terceiro, o engajamento comunitário. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nós entendemos que a Bíblia é o centro da razão de ser da igreja. É a palavra que é o seu fundamento, que é a pedra fundamental da igreja. Correto, irmãos? E por entendimento das Escrituras decorre o nosso investimento prioritário em comunhão, porque até mesmo a Bíblia diz que devemos fazer o bem a todos, mas especialmente aos domésticos da fé. Ou seja, biblicamente, então, por causa do primeiro pé, que seria uma coluna mestra de nossa igreja, por causa da fidelidade às Escrituras expostas fielmente a nós entendemos que a igreja precisa investir prioritariamente na sua comunhão. E, em decorrência disso, prioridade não é exclusividade. O próprio Paulo escreveu que devemos fazer o bem a todos, especialmente. Então, prioridade está contemplada no segundo pé, mas não exclusividade. Por isso vem o terceiro, o engajamento comunitário. Estamos juntos? Bom, para quem nunca foi exposto a isso, ou mesmo para quem já foi exposto e não se lembra, ou se lembra, precisa rememorar, vamos aí relembrar o que cada um desse pé significa de forma explicada. Exposição fiel das Escrituras significa que, desde crianças até idosos, a base da fé e da prática da igreja está no que a Bíblia e somente a Bíblia diz. Gostos, inovações, tradições, etc., não são considerados como base. Em outras palavras, proibimos o que a Bíblia proíbe, ordenamos o que a Bíblia ordena, e no que a Bíblia se cala, exercemos liberdade e respeito. Isso é o que a sua igreja é. O seu gosto pode usar para fazer comida para eu na sua casa te visitar e comer. Mas para definir o que a igreja faz ou deixa de fazer, não. As suas ideias pessoais valem tanto quanto valem a minha. Mais 50 conto você come em qualquer lugar barato. 50 conto tá caro, tá caro, tá caro. Seu pedigree gospel, né? Nasci na igreja. Eu nasci assim, eu vivi assim. Crente Gabriela, né? Pois é. Não diz nada. Seu fundo de garantia por tempo ministerial, né? Você é uma múmia ministerial, uma pessoa que discipulou Noé, né? A sua tradição de discipulado não diz nada. Se ela confirma a Bíblia, show de bola. Ela tem lugar porque ela confirma a palavra. Se ela não confirma a palavra, joga fora no lixo. É o que Paulo fez. Eu considero como refúgio, como esterco. Joga fora. Vale nada. Isso vale para o pastor, isso vale para o diácono, isso vale para um membro recém-chegado, isso vale para o membro fundador, isso vale para quem dá dízimo de 10 mil reais, né, irmão Celso? Isso vale para quem dá dízimo de 10 reais, né, Ana Luísa? No caso da Ana Luísa é sério, no caso do Celso, eu sei que é mais, não é só 10 mil. Onde já se viu isso? Onde já se viu o Celso dar dízimo de 10 mil? Isso é uma pechincha para esse rapaz. A gente sabe que é mais, Celso, a gente sabe que é mais. Pois bem, o volume do seu dia, da sua oferta, o número de talentos, a sua influência na sociedade, pode ser presidente da República, pode ser diretor executivo da Organização Mundial da ONU. Você pode ser, sei lá, um extraterrestre. Podia ser um anjo que veio do céu. Seria um maldito se pregasse um evangelho diferente. Não ia dizer nada. Isso é bom, porque isso acaba com o nosso ego. A minha família é a maior da igreja. Ou a minha família é menor, tem que ter uma atenção maior. Não, não tem nada a ver com consanguinidade, com grau de parentesco com o pastor, nada disso. É a palavra.
O que ela manda, a gente manda. O que ela proíbe, a gente proíbe. Onde ela se cala, você não gosta? Não faz. Deus vai te recompensar porque a sua consciência em adoração a Ele te restringe algumas coisas. Você gosta? Faça. Se faz para a glória do Senhor. Que ninguém meta o bedelho. Exercemos respeito e liberdade. Essa é a quinta igreja. Irmãos, eu não estou trazendo nada novo para ninguém aqui que já está na igreja como membro, porque isso, inclusive, é trazido na classe de novos membros, mas é que você tenha esquecido e tal. Para quem está chegando agora, talvez seja a primeira vez que está ouvindo isso. Mas isso é muito importante para a gente entender. Na quinta igreja batista, nem tradição, nem inovação falam mais alto do que a Bíblia. Então, sim, se você percebe que o pastor está tendenciosamente personificando o ministério de tal maneira que o que ele está implementando na igreja tem muito mais a ver com os gostos dele do que com a palavra, repreenda o pastor. Se ele torna as pessoas reféns dos gostos dele, repreenda-o. Ele é passível de repreensão. Em amor, com respeito, como qualquer pessoa precisa ser respeitada, mas faça. Qualquer líder está enquadrado nisso. E eu louvo a Deus por dizer isso. Pastor, você toma cuidado. Você colocar isso para a igreja, você pode gerar pessoas que entendam mal o princípio e não respeitem o ministério pastoral. Então, não pode acontecer, não. Acontece na quinta igreja. Fizeram com Paulo. É igual uma vez que um irmão me disse, pastor, se pregar a graça do jeito que você prega, vão pensar que a coisa é muito fácil, posso fazer o que eu quiser. Falei, pois não, eu não li um artigo de um teólogo bom que a prova de que você está pregando o evangelho direitinho, em primeiro lugar, é alguém dizer, mas então é muito fácil. É o que Paulo disse. Em Romanos 5, ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí ele fala no capítulo 6, que diremos então que podemos pecar à vontade para enaltecer a graça? Por quê? Porque Paulo sabia que quem entendesse o evangelho direito teria um choque de realidade e pensaria, então é fácil. Esse é o caminho para quem está pregando o evangelho certo. Se alguém pregou o evangelho e o outro do outro lado pensou assim, entendi, eu tenho que mudar um monte de coisa para Deus então me aceitar. Você pregou tudo errado, você pregou alguma seita, alguma outra coisa que não é o evangelho. Por medo do outro achar fácil demais alterar a mensagem, aí é um problema de infidelidade e de temor de homens. Não, a Bíblia não fala em momento algum que pastor tem direito, que porque é pastor, de mudar o que a Bíblia diz. Não. Então, ainda que o pecado leve alguns a desrespeitarem o ministério e não tê-lo em alta estima, porque é o que a Bíblia ordena, isso não é um problema meu, é um problema do outro. O meu problema é ser fiel ao que a palavra ensina. E se você vir no pastor, numa liderança, num professor, num líder de grupo qualquer de trabalho da igreja, qualquer desvio do que a palavra ensina, você deve repreender. Agora, se você vir fidelidade aos princípios da palavra, você deve obedecer. Deve se render. Se não tem o que colocar no lugar das duas, uma, ou você é ovelha ou você é bode. Ou você obedece ou você desobedece. Tamo junto? Ficou claro isso aí para os irmãos? Vamos caminhar um pouco mais. Segundo pé, em decorrência do primeiro. Investimento prioritário na comunhão. Acima de quaisquer e através de todos os investimentos, a busca sempre deve ser pela manutenção e crescimento da relação de cada irmão com Deus e com os demais irmãos. O discipulado dos de dentro e dos de fora sempre será buscado, sejam batistas ou não. Então a gente percebe aqui que, em decorrência da palavra fielmente exposta, nós precisamos investir prioritariamente na comunhão. E esse investimento prioritário na comunhão, me chama a atenção aqui o nosso princípio. Veja de novo a tela e acompanhe comigo algumas frases muito importantes.
A busca sempre deve ser pela manutenção e crescimento da relação de cada irmão com Deus e com os demais irmãos. Ou seja, o coral hoje vai se reunir pela primeira vez em alguns meses, quase ano, né? Como coral, para fazer um planejamento e ser apresentado um projeto de trabalho. Esse projeto precisa investir prioritariamente em comunhão. O que significa isso? Trabalhar pela manutenção da relação dos irmãos com o Senhor e trabalhar pela... Tem gente chegando aqui agora. Nós precisamos trabalhar pela manutenção da comunhão dos irmãos com o Senhor e pelo crescimento da comunhão, da relação dos irmãos uns com os outros, através do coral. Não serve para isso? Acaba com o coral. O Ministério Masculino da Igreja volta a se reunir na próxima terça-feira. Para que serve isso? É para manter e fazer crescer a comunhão dos irmãos com o Senhor e uns com os outros, no sentido não de reunião em si, mas no cuidado mútuo, meu casamento, minha criação de filhos, minha relação com os meus pais, como eu me relaciono com a sociedade, como está lá no meu trabalho a fama que eu tenho de crente, de trabalhador, na escola como aluno. Tem a ver com isso, pastor Tony? Vamos cair dentro. Não tem? Para com tudo. Não, a gente gosta, é legal. A gente gosta de reunir os homens para falar bobagem. Não, em nome da igreja, não. Para com isso aí. O investimento é sempre prioritário na comunhão. Tudo que a igreja faz precisa estar focando o crescimento, a manutenção e o crescimento de cada irmão quanto à sua comunhão com o Senhor e a sua comunhão com os outros irmãos. Então você está lá, Tâmela, na reunião de irmãs da igreja. Julicéia está dirigindo. E aí você escuta no quadrinho do lado do Zoom, não dá para fazer, mas ainda se desce, né? No banco do lado você consegue fazer na igreja. O irmãozinho fala assim: eu não gosto da Julicéia falando. Por quê, irmão? Ah, porque ela fala muito rápido. Eu nem volto mais nesse negócio, não. Eu não entendo nada. Qual é o papel da Tâmela se ela é membro da Quinta Igreja? Olha só, meu irmão, eu entendo até que a irmã Julicéia fala rápido. Não é nem o caso. Esse caso é o meu. Eu luto para falar devagar. Eu entendo que a irmã Julicéia fale rápido, a gente pode ajudá-la, vamos bater um papo com ela, ver se a gente consegue, até quem sabe, ela nunca foi num fonoaudiólogo, a gente pode ajudar, irmão, porque ela é fera na palavra, isso é verdade, né? Ela dá uma aula muito boa, mas ela fala muito rápido, e tem hora também eu não entendo, não. Agora, daí você dizer que não vem mais e não vai caminhar mais com os irmãos por causa disso, é um problema de pecado em você. Como é que você fala isso para mim e não fala para ela? Eu imagino que quando você... Como é que você faz quando na sua família alguém faz uma coisa que você não gosta? Você desiste da família? Você fala com os outros, não fala com a pessoa exata de quem você viu o problema? Você fofoca. Essa é a mentalidade da membresia da Quinta Igreja. No papel. No papel, pelo menos, é. Estamos buscando isso na prática dia após dia. Mas no papel é isso. A gente entende que tudo que a gente faz deve buscar o crescimento tanto da relação com o Senhor quanto da relação com os irmãos. Em todas as áreas da vida. E a gente estende isso a todos os crentes, não só os batistas. É por isso que a gente, na nossa igreja, não tem problema nenhum em ver irmãos, até se necessário. Não é para ser a regra, é para ser a exceção, obviamente, porque é a ordem da palavra que nós congreguemos uns com os outros. Mas, se necessário, falta culto. Só pode no domingo? Vai lá. Aí quem está chegando vai entender, às vezes, do domingo de manhã na igreja, era para estar lá todo mundo. Tem um grupo grande faltando por negligência, por pecado mesmo, porque não dá valor à comunhão dos crentes. Mas tem um grupão que sempre está lá e naquele dia não está. Aí o pastor avisa assim lá no púlpito, né? Irmãos, esse grupo de irmãos está lá virando laje. Está lá fazendo uma limpeza na casa de um irmão, de uma irmã.
está lá ajudando a construir, a consertar. Eles tinham domingo para isso. A gente só não fechou o templo porque nem todo mundo tem como ajudar. Se fosse mais, ia atrapalhar de repente. A gente sabe que às vezes alguns trabalhos tem gente demais, acaba atrapalhando do que ajudando. Então a gente está aqui juntos, mas vamos orar por eles, estão em culto lá também. Entende? Captaram, irmãos? Esse princípio diz respeito, então, que para nós o importante não é o prédio, não é o que se faz como ferramenta do prédio, mas é que aquilo que, por meio de reuniões como essas, que ensinam a palavra, inclusive no prédio, nós vivamos nosso dia a dia investindo prioritariamente na comunhão uns com os outros. E através disso, obviamente, crescendo no Senhor, porque aquele que diz que ama a Deus que não vê, mas não ama ao próximo que vê, é mentiroso, né? Então a gente mostra como ama a Deus por meio de como amamos uns aos outros. E amor não é sentimento, envolve, mas não é. Amor é ação, é decisão, é proatividade. Temos uma mamãe com a gente hoje aqui, nova, mais uma mamãe, né? A irmã Pamela, ela acha que é um. Eu estou profetizando que são 3. Nós, como é de Batista, no máximo 2. Brincadeira. Profetada Batista não pega não, Pamela, fica tranquila. Deus vai multiplicar sua sementeira. Ei, Rafael, misericórdia, até medo, né? Não, um só tá bom, né, Pamela? Brincadeira. Temos uma mãe aqui. Como é que a Pamela vai lidar com essa situação? Deixa eu perguntar aqui. Eu vou habilitar a possibilidade de vocês ligarem o microfone agora. Deixa eu perguntar aqui uma coisa. Alguém, além de mim aqui, teve medo quando foi pai, teve a notícia? Eu vou contar uma experiência rápida. Eu queria que você fizesse o mesmo. Eu cheguei no gabinete, Giane, Lucas e Kesley, numa reunião. E eu comecei a querer chorar, não aguentando falar, porque a gente tinha tido a notícia de que a Ana Luísa ia nascer. A Bianca estava grávida de novo. Eu tive medo de não saber lidar com 2 crianças em casa, de não ser um pai como Deus quer. E eles oraram por mim ali. Alguém passou por esse medo já, quando teve a notícia que seria pai ou mãe? Pode compartilhar, se quiser, como é que foi a sua experiência rapidamente. Não quer ligar o microfone, não? Aí, quem vai falar? Não sei quem ligou, não. O pastor Tony? Eu e Fabiano também, quando tivemos a notícia, ficamos apavorados, na verdade, né? E também sem saber como que conseguiríamos lidar com a situação. Ficamos meio assim, na hora, né? Ficamos igual estátuas, né? Olhando um para a cara do outro, assim, sem reação, quando ela soube. E foi parecido assim, né? Com a sua situação, sem saber como que ia conseguir lidar com mais um filho. No meu caso, pastor Tony, eu tive ali a Giane, a Kesley e o Lucas, além de vários outros irmãos em outros momentos, me auxiliando, orando comigo. A gente nem tinha essa ênfase como a gente tem hoje na palavra, mas já fez uma diferença enorme. Alguém te ajudou? Fez diferença? Sim, sem dúvida, né? A pregação da palavra pela vida dos irmãos, conforme a gente foi, a barriguinha dela foi crescendo, a gente foi vendo que Deus estava passando segurança para a gente, os irmãos da igreja muito unidos com a gente, fez toda a diferença, né? A comunhão dos irmãos, sobretudo, fez muita diferença para tirar esse medo de nós. Né? Oi, Fabiana. Você que fez a diferença. Você nem deve. Porque eu estava muito assustada, como que eu ia fazer, né? Que eu tinha um neném, e aí eu ia ter que deixar de pegar no colo. Foi a primeira coisa que me falaram. Você não vai poder pegar o Davi mais no colo. Você vai ter que parar de amamentar. E aquilo causa um espanto. E eu, apavorada, que tive um filho atrás do outro, você veio falar comigo quando você descobriu e falou para mim que nenhuma concepção acontece sem o planejamento de Deus. E aquilo aliviou meu coração e eu entendi que se Daniel tinha vindo daquela hora com Davi, fazendo 1 aninho eu estava contando que eu estava grávida. É porque Deus tinha planos para a vida da nossa família através do Daniel.
E isso se confirmou, né? Então, a sua palavra fez toda a diferença naquele momento para mim, que eu estava sendo meio que metralhada, né? As pessoas meio que te julgam quando você tem um filho perto do outro. Mas até você se julga, né? Mas a palavra de Deus, ela sempre vem e nos acalenta e nos confronta quando é necessário. Então, assim, foi a sua palavra que fez a diferença para mim. Obrigada. Glória a Deus, minha irmã. Você tem razão, não lembrava, não. Que coisa feia, né? Eu sou o pior dos pastores para vocês mesmo. Mas que bom que fez diferença. Isso que mais vale. Para mim também, que eu também não sabia, não lembrava. Tamo junto, meu velhinho. A igreja está muito bem pastoreada por nós dois, só a graça. Gente, deu para ilustrar aqui, numa situação da vida, o quanto que é importante a gente investir prioritariamente na comunhão. Michele perdeu um primo anteontem. Ana Luísa está agora com os juniores reunida, e eu sou o pai dela. A Ana Luísa tem 9 anos. A Michele perdeu o pai com 9. E a filha do Cristiano também tem 9 anos. Não tem mais seu pai. Igreja pode saber cantar, pode ter um bom grupo de louvor, um ótimo coral. Gente sabe fazer comida muito bem para fazer almoço lá, comunitário. Pode ter um prédio legal, operadores de som de primeira linha. Mas se esses crentes não conseguem acompanhar a Michele, que vai ser mãe e perder um primo, e que ontem dizia para Elisa, que eu acho que vai ser o nome da sua filha, se não me falha a memória, ela chorando, a gente se encontrou com ela anteontem, aliás, e ela dizia, filha, não fica com isso na cabecinha não, tá? Vai passar. Ela falando com a barriga dela. Eu falei com a filhinha dela também na barriga. Se essa igreja não sabe lidar com isso e ajudar, fecha esse templo em nome de Jesus, porque é a sinagoga de Satanás. Derrube-se, vire boate, botequim para vender cachaça. É melhor. Lutero disse isso. Pior do que botequim, que todo mundo entra para comprar cachaça sabendo, é igreja falsa, em que pessoas vão buscar Deus e encontram um Satanás travestido de anjo de luz. Gente que aprende a cantar tudo, dançar tudo, tocar tudo, mas não ensina a cuidar de ninguém. Sinagoga de Satanás. Tem muitas batistas abertas. Eu lamento demais por isso. Como tem sido difícil ouvir filho de crente dizendo, não, de igreja não vale mais a pena não, papai e mamãe. Por quê? Porque a casa do pão, Belém, não tem pão. A gente passa fome na igreja. Não tem nada para a gente lá. Gente destruída. Igreja investe prioritariamente em comunhão, que se traduz em manter e fazer crescer a relação com o Senhor e o cuidado uns com os outros. Permitam-me dizer, conquanto tenho a saudade de vocês na nossa presencialidade, como fica pequena a necessidade daquele prédio, com todo o respeito e carinho que tem pelos irmãos que colocaram o seu sangue e o seu dinheiro na construção dele. Mas eu dou muito mais valor ao sangue e ao investimento que você dá na construção do templo onde Deus mora, que é a minha e a tua vida. E quando aquele ficou fechado, mesmo agora, depois de nossa votação não mais unânime, em que um pequeno grupo gostaria que a gente voltasse a se reunir, um grande grupo entendeu que não era o momento. Independente de nossa divergência, ficou evidente para todo mundo o quanto nenhum de nós, em sã consciência, nenhum de nós, a não ser que não seja membro dessa igreja no coração e não seja ovelha desse pastor no coração. Pode ser que exista, eu esteja enganado. Estou botando a mão no fogo e me queimando. Mas eu creio que, em sã consciência, nenhum de nós trocaria o que podemos fazer como crentes no nosso dia a dia uns pelos outros por apenas ficar dentro de um prédio cantando e tocando e cantando e tocando de novo. Ninguém trocaria a possibilidade de cuidar de um irmão, de andar com ele, de conviver para que Cristo voltando, aquele irmão morrendo, possam os dois estar juntos na glória e colocar tudo isso de lado para ficar todo dia, o dia todo, dentro de um prédio, cantando e ouvindo o sermão
virado para frente. É o que a gente faz na maior parte das vezes que está naquele lugar. Tem a sua importância. Mas a importância de treinar para a vida, porque a vida está fora de lá. Se alguém discorda, espera no Senhor que Ele trabalhe o seu coração para te salvar de si mesmo. Porque ninguém em sã consciência diria, vamos morar no prédio para nunca mais pararmos de cantar. Pelo contrário, todo mundo que está aqui sentiu alguma vez a vontade de fazer o pastor parar de falar, porque o culto estava demorando demais, você tinha que voltar para a sua vida, fora daquele prédio. Todo mundo. Eu já tive isso comigo mesmo pregando. Olhando para o relógio, vendo, meu Deus do céu, estou demorando demais. Ritual cansa. Vida na vida dá trabalho, mas dá prazer, que é onde a gente não encontra em lugar nenhum. É melhor dar do que receber. Jesus disse isso e Paulo cita. Por isso que o investimento em comunhão é prioritário na igreja de Jesus, quer com membros da igreja, quer com pessoas fora de nossa igreja local. Estamos juntos nisso? Me dá um joinha. Isso é a quinta igreja. Seguindo um pouco mais. O último pé. Engajamento comunitário. Deve haver contínuo investimento evangelístico que vise a salvação de vidas. Todos serão convocados a ajudar aos necessitados de dentro e de fora, por meio de ações tanto individuais quanto institucionais, com vistas à glorificação de Deus neste legado. Veja que há duas asas desse avião do engajamento. Por um lado, uma cultura evangelística, né, pastor Tony? Uma mentalidade de compartilhamento da fé, em que a gente sempre olhe para o entorno da igreja, e isso vale tanto para aquilo que se refere à nossa comunidade reunida, nossa sede física, quanto também a nossa vida particular, olhando para aqueles que Deus nos deu à nossa volta. Uma mentalidade de sempre alcançar almas para Cristo, de fazer conhecido o evangelho para aqueles que Deus colocou perto de nós. Se não aqueles que estão perto, por meio do investimento evangelístico, por oferta, por projeto, como é o caso da gente ter adotado o pastor Irlane e a sua família como nosso projeto missionário fora, porque o nosso projeto missionário dentro, que nós custeamos e pagamos para mantê-lo, tem a ver, inclusive, com o ministério do pastor Tony, que é o nosso missionário autóctone da própria terra, e que nós temos sustentado não só para auxiliar o pastor Alex, mas como também para trabalhar em projetos de evangelização. A gente está tolhido nesse tempo para fazer isso de forma mais próxima, por motivo óbvio, mas, graças a Deus, mesmo assim, nesse tempo, o Senhor tem salvo vidas na nossa igreja e em outros lugares. Nós adoramos a Deus por isso. Mas não fica aqui. Nós colocamos que esse engajamento comunitário vai além da evangelização, no cuidado social, nos que é possível fazer para cuidar de nossa comunidade à volta. Isso inclui usarmos nossas dependências, como nós votamos, por exemplo, para agora emprestar para o posto de saúde, por enquanto é reformada a sua sede. Somos parceiros da Defesa Civil, funciona em nossa igreja uma vez por ano, antes da pandemia, já tinha uns 3 ou 4 anos, a Cruz Vermelha trazendo curso de primeiros socorros para a comunidade. Nós abríamos até nosso espaço para questões particulares, mas percebemos que estava sendo mal utilizado, e aí vedamos o uso vedamos o uso para particulares e abrimos apenas para o uso de questões da comunidade, né? Nosso espaço. E pensamos, sim, em projetos de conscientização na cidadania, de trabalhar com as nossas escolas. Temos um monte de projeto em mente. Esse tempo está sendo difícil para a gente colocar o que a gente pensou em prática. Temos sonhos até muito grandes. Nós lembremos-nos do tempo em que pensamos em comprar um terreno maior para fazermos uma escola. Temos uma quadra poliesportiva com medidas oficiais para abençoar o nosso bairro e plantarmos um legado
de décadas, queira o Senhor, se ele não voltar nesse período, de séculos aqui. Uma igreja que, por sua fé, investe em sua comunidade. Isso é a quinta igreja. Estamos juntos? Me dá um joinha? Ok. Se chegamos até aqui, eu quero continuar com vocês, já passando para a parte final de nossa reflexão dessa manhã. Nós já vimos aqui o tripé ministerial. E aí, uma pergunta: por que relembrar essas coisas é tão importante? Primeiro, porque nós temos a tendência de esquecermos quem somos. É uma tendência. Precisamos olhar para saber o que a gente é nas decisões que os nossos documentos nos trazem. A palavra, nosso estatuto e nossas assembleias, por meio de suas atas aprovadas. Nós também temos a tendência de ver apenas o que é ruim, ignorando o que temos de bom. E isso me causa espécie, porque eu sou alguém tendente a ser assim. Como que eu me torno pessimista, pesaroso, reclamão, murmurador, quando eu começo a pensar na igreja somente por aquilo que ainda não alcançamos, deixando de lado o tanto que Deus já nos deu. E olhar para as nossas bases é ter muita alegria. Porque, infelizmente, irmãos, há comunidades de fé que estão acertando igual o relógio quebrado, que marca a hora certa 2 vezes por dia. É uma coincidência acertar, porque nas bases está destruída. Em nosso caso, pela graça e pela misericórdia de Deus, os irmãos têm dispositivos para tomar conta do meu ministério se eu estiver fora dos trilhos. E aí a gente tem que ter a alegria de olhar e perceber que, de forma transparente, aberta, abrangente, difundida para toda a membresia, sempre convidada a participar, que as nossas bases são abençoadas demais. O nosso tripé ministerial da igreja, a filosofia ministerial da igreja, é uma bênção. Você contar isso para uma pessoa perdida que fala mal de igreja, a pessoa fala assim, mas isso nunca vi. Quantos já passaram por essa situação aí? De você contar o que a sua igreja pensa. Fazer que a gente não tenha alcançado, e de fato não alcançamos plenamente isso, estamos em busca da perfeição. Mas quantos de nós, contando o que a gente prega, o que a gente ensina, o que a gente aprende, o que a gente ouve, outros dizem assim, mas eu nunca ouvi isso. Isso é lá, porque o que eu conheço não é assim. Isso não é para o nosso orgulho. Isso é coisa de Deus, é graça. A pergunta é, o quanto isso me alegra e se torna a base da minha esperança? Então, eu preciso relembrar essas coisas. Finalmente, aqui nesse slide, por que relembrar essas coisas é tão importante? Avaliar nossas ações mediante o que somos ajuda a identificar se estamos no caminho ou fora dele. Como é que eu sei que o que a gente está fazendo é correto e cumpre o que a igreja é? Eu tenho que lembrar quem a igreja é. E aí eu consigo avaliar melhor as nossas ações, por meio daquilo que nós somos. Ok? Seguindo um pouco mais. O caminho certo não é só de pedras. Deixa eu voltar aqui uma questão. Por que eu coloquei essa frase aqui? Porque, de fato, a fidelidade gera muita perseguição, gera até maledicência. A árvore que dá fruto toma muita pedrada, muita paulada. E a coisa não é fácil. Muitas vezes o preço é muito alto. Aliás, ser pastor de uma igreja que quer ser fiel é uma maluquice, Álvaro. É uma loucura. É querer morrer mais cedo. Porque dá muito trabalho. Nossa, ser pastor só de YouTube, só de escritório e de púlpito é mole. Mas viver perto de gente é ver caveira o tempo todo. Inclusive a própria. Porque você não brinca com seus próprios pecados. Você não gosta de viver de fachada. E isso dá muito trabalho. Então o caminho é pedregoso. No entanto, ele não é só de pedras. Eu quero pensar com vocês aqui em algumas coisas que a gente devia observar com alegria. Vejam só. Primeiro, a igreja se torna atraente por ser quem é e não por ter celebridade. Eu fico muito preocupado quando a gente vê igrejas, a igreja do fulano. Aquele pastor expositor. Vou citar alguns nomes aqui. Quem é que não gostaria de sentar todo domingo para ouvir Augusto Nicodemos?
Quem é que não gostaria de sentar todo dia para ouvir as bandas da Lagoinha, o Prisma, dirigindo cultos, né? O Projeto Sola. Nossa, legal demais. Né? Quem aqui não aspiraria ouvir o John Piper americano falando português dominicalmente, pregando para a gente? Eu e o pastor Tony certamente nos sentar e dizer, por favor, nos ensine. Né? Ele é nosso mestre. Para a glória de Deus a gente diz isso. No entanto, é triste demais você perceber que a gente lembra de grupos, de nomes, de prédios. A gente lembra pouco da igreja como gente, organismo vivo atuando em prol da glória de Deus. E quando a gente tem essa mentalidade, tem as bases que tem e busca colocar em prática, a primeira coisa que começa a acontecer é que o nome de celebridade, mesmo que seja, entre aspas, boa celebridade, gente conhecida por fidelidade, gente conhecida por caminhar buscando santificação, mas não passa a ser mais um nome, o pastor, o grupo, o presbitério. Não, não, não. É a igreja do Senhor Jesus. É Jesus na sua igreja. E aí o que acontece? As pessoas passam a se atrair pela igreja, não por aquilo que, não por causa de uma celebridade, mas por causa de quem a igreja é. Pastor Alex bateu as botas, foi convidado a estar no céu. Ué, a igreja continua. A igreja continua. E daí? Vamos chorar a morte do sujeito. Estevão era aquele pregador maravilhoso, diácono, ó, de primeira linha. Morreu, 7 dias de luto, capítulo 7, capítulo 8 de Atos. Depois disso, vamos pregar a palavra. Vamos seguir adiante. A igreja continua, para a glória de Deus, em memória desses irmãos e para a glória do Deus que os fez ser quem foram. É maravilhoso a gente perceber que o que um pastor pode ser para uma igreja, qualquer membro pode ser. Porque tudo que é para o pastor, para os membros, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. É assim que Paulo termina a sua palavra lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Como é bom a gente ter essa mentalidade. Além disso, olha só o que aparece aí. Em qualquer tempo, o cuidado entre os membros é o ideal buscado, ainda que nunca seja pleno. Ou seja, não importa o período, a condição, as dificuldades, quando a mentalidade é essa, quando a base, quando o ser, a essência da igreja é aquela que nós entendemos biblicamente que deve ser, e aquela que se tornou a nossa em nossos documentos posteriores, decorrentes da Bíblia, a gente passa... Só um instantinho. Perdão. A gente passa a, em qualquer tempo, perceber que o ideal buscado é uma comunhão fraternal de cuidado mútuo. Ainda que não seja pleno nunca, só vai ser pleno no céu. Mas o ideal é esse. Toda vez que eu encontro aquele irmãozinho abençoado, reclamão, murmurador, porque ninguém me liga, ninguém me quer, ninguém me ama, a minha pergunta é, você já ligou para alguém, visitou alguém? Se dependesse de você, isso seria crescente na igreja? Ou você está esperando que todo mundo faça para que então você faça? Então você é um idólatra, seu hipócrita. Oh, glória, aleluia, para glorificar de pé, igreja. Porque quando você quer dos outros o que você não faz para os outros, você é um hipócrita. E aí, no nosso caso, todo mundo tem essa mentalidade, porque na base, no ensino, no exemplo dos bons líderes da igreja, dos fiéis, isso que é o ideal buscado. Isso significa, então, que em nossa igreja, se a gente continuar fiel ao que nós temos aprendido, nunca a igreja ficará centrada no prédio, centrada nos eventos, mas ficará centrada sempre na glorificação de Deus, no cuidado dos irmãos. Ou seja, ainda que não seja pleno, esse sempre será o ideal buscado. Sabe o que significa isso, Pamela? Que pode ser que no início da sua gravidez algumas irmãs te ajudem, mas depois elas falhem. E quem sabe você tenha falhado no casamento de alguém. Pode ser, irmão Gilson, que na busca da conversão da sua família, que ainda não se converteu, somente a sua esposa, graças a Deus, o irmão sinta a companhia de alguns irmãos. E pode ser que mais adiante o irmão se sinta um pouco isolado. Mas qual vai ser a tendência da igreja? Irmãos, precisamos ajudar o irmão Gilson. Irmão Gilson, ajude outros irmãos que precisam de você. Vai ser sempre a nossa ladainha. Essa é a nossa reza. É
o nosso mantra. Vai ser sempre isso. E quem ama a glória de Deus vai agradecer. Quem gosta da glória de si mesmo e do ego vai cansar e vai sair fora. Mas isso é uma proteção. Eu tenho certeza que quando Sara entrar numa igreja linda e maravilhosa, com um sujeito feio e esquisito, dizendo que quer ser marido dela, e eu tiver que perguntar para aquela coisa esquisita chamada futuro marido que vai tirar minha filha de mim, você aceita a minha querida filhinha como esposa? Eu sei que haverá irmãos e irmãs dizendo assim, pastor, como é que você está? Agora uma filha só em casa. Ou quem sabe a Ana Luísa passa a perna na irmã, sei lá, e aí casa primeiro, né? Ou sei lá, as duas ficam solteiras, vão para o campo missionário, vão lá para a China fazer missões, né? Vão lá para o Zimbábue, vão lá para Marte, na colônia da NASA, né? Nunca mais voltar. Quem dera, brincadeira, quem dera não, vamos de lá as minhas filhas. Mas então, brincadeira, tá, gente? Brincadeira sadia aqui, tá ok? Então, aí, você imagina? Síndrome do ninho vazio. Quem vai me ajudar? Irmã Venésia é viúva, não tem filhos em casa nem marido. Irmã Ana. Sabe cantar? Glória a Deus, vai ajudar bastante. Mas vai ser muito lindo cantar com vocês no coral, irmã Daiane, como a gente tem cantado, minha irmã. Quando eu vejo essa irmã me regendo, quando eu posso pregar e ela está me ouvindo, como cada um dos irmãos com quem Deus tem me dado a graça de viver mais perto, eu louvo ao Senhor pelas histórias que me vêm à mente, as ajudas, os cuidados. Isso vai ser sempre um ideal buscado em nossa igreja, irmãos. A gente pode falhar em alcançar, mas vai ser sempre uma repreensão presente. Irmãos, vamos voltar ao nosso primeiro amor, às nossas bases. Sim, estão entendendo isso? Amém? Seguindo. Finalmente, nesse slide, porque tem mais slide, a igreja é perseguida pela fé, mas é admirada por seu engajamento na comunidade. Isso é bom demais. Certamente nós vamos ser perseguidos pela fé que professamos se formos fiéis. Mas você imagina um homossexual aqui em São Geraldo, numa crise, dizendo assim, eu não sei o que fazer, gente. O pessoal do LGBTQZ, alguma coisa lá a mais. Chega lá, vão acabar com a igreja. Aí os homossexuais São Geraldo falam assim, mas não, peraí. Tem um pessoal aqui que prega contra o nosso pecado e prega contra os pecados deles. O pastor vem falando que ele não vale nada. Eu já ouvi o cara pregar. E eu discordo dele, eu acho que ele é um anjo na terra. Mas ele fala que não. Ele é um pecadorzão. E ele fala isso de todos nós. Só que aquela igreja é a igreja que fez os meus filhos terem uma escola melhor. É a igreja que pleiteou um governo mais atencioso para o nosso bairro. É a igreja que fez com que o nosso posto de saúde pudesse estar melhor aparado para a gente usar. É a igreja que cuida dos nossos filhos, que ensina esses cidadãos a serem diferentes. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente até pode calá-los, mas não pode persegui-los totalmente. Sei lá, vai criar uma santa esquizofrenia. Porque a igreja acaba, sim, caindo na graça do povo. Os homens veem as nossas boas obras e glorificam ao Pai. É a regra de Jesus. Sim, a perseguição vem, mas ela é esquizofrênica. Ela tem dupla personalidade. Porque, por um lado, tem ódio do que pregamos. Por outro lado, eles veem o poder de Deus respingado neles por meio das benesses do reino que chegam à comunidade. Isso é maravilhoso de ver. E eu tenho alguns aqui, em São Geraldo. Um homossexual ou outro que chega. Você tem um exemplo, porque é o que costuma se falar muito, mas mesmo os caras dos bares aí de São Geraldo, volta e meia eu paro na frente de um, agora não mais, mas quando estava livre para isso, bate um papo lá com alguém, joga uma conversa fora sobre futebol, sobre política, sobre alguma coisa, aí solta uma palavra assim meio evangelística, como é que pode esse cara? Fala do nosso pecado e está aqui com a gente. Muitos irmãos aqui vivem isso. Glória a Deus por isso. Glória. Isso é nosso! Isso é nosso! Seja você aqui ou fora do nosso bairro, quando você vive aí fora também. Irmã Nilza, quer dizer alguma coisa, irmã Nilza? Não, pastor. Só que você perguntou se a gente estava entendendo. A mão pegou no lugar errado. Muito obrigado. A mãozinha está de pé. Eu não sabia se ela não queria falar, estava aceitando Jesus levantando a mão. Brincadeira. Brincadeira sadia aqui, tá ok? Então, vamos seguir, então. Vamos seguir, então. Deixa eu só baixar a mãozinha dela aqui. Para terminar agora. Agora é para terminar. Prometo, hein?
Não sei se vou cumprir, não. Eu acho que é o último agora. E não, tem mais 2. Vou correr um bocadinho. Na prática, ministério pastoral e liderança precisam ser fiéis na aplicação do tripé através de tudo o que fazem. Se a gente relembra quem é, a gente direciona o que faz. Então, tanto nós da liderança, seja ministério pastoral ou líderes auxiliares, todos nós precisamos ser fiéis na aplicação do tripé através de tudo o que nós fazemos. Mas isso não vale só para nós, não. Aquele fazendo bagunça na tela aí, olha que legal, viram? Membros devem avaliar a si mesmos e a liderança à luz da observância ou não do tripé. Como é que eu sei que a minha igreja está bem ou não? Eu preciso olhar para o nosso tripé, que é a interpretação mais fundamental que nós temos do que a Bíblia, do que o nosso estatuto e as nossas assembleias disseram sobre quem nós somos. É uma forma verbalizada, sintetizada do que nós somos e, por meio disso, do que devemos fazer. Somente daqui decorre reconhecimento ou repreensão. A gente não pode sair dessa base para ou se reconhecer, no sentido, glória a Deus, Deus está agindo em nós, ou precisamos voltar para os trilhos, estamos fora deles. A gente precisa olhar para cá. Isso ajuda a gente precisa observar isso. Liderança, pensemos nisso. Eu quero me reunir com vocês, a liderança espiritual. Eu quero muito que o Senhor nos ajude a sermos uma liderança cada vez mais atuante em ajudar a igreja a crescer nessa mentalidade. Agora, o que vamos fazer depende de quem somos. E quem somos, permita-me dizer, é muito mais prazeroso na geração do que vamos fazer do que tudo que já fizemos fora dessa base. Tudo que a gente faz fora dessa base cansa muito. E é por isso que tem um monte de gente desigrejada. Mas glória a Deus porque Ele tem nos dado a graça da gente... Tudo bem, Keila, tranquilo. Eu aproveito para brincar, viu? Ela está me pedindo desculpa aqui. Deixa para todo mundo para a gente rir junto, poxa. É a nossa igreja, meu. Muito bem, deu uma riscadinha na tela lá para mim. Muito bem. Então, eu espero que a gente olhe para isso como base de avaliação. Porque tem gente que reclama da igreja, mas porque, como eu falei para os irmãos, porque eu queria voltar para o prédio. Tá certo, é legítimo, eu também quero. Mas ela votou, ela foi confiável na sua forma de agir. Ela agiu dentro dos seus parâmetros legais, agiu dentro da palavra que nos dá essa questão da liberdade de consciência de cada um, e dentro da sua assembleia ela decidiu. Então, por mais que seja um anseio que quem sustenta no coração deseje que seja satisfeito, isso em si não quer dizer que a igreja é ruim ou boa. Tem um monte de igreja que voltou. E eu estou lamentando, irmãos, o pastor Augusto Nicodemos, num sermão dele, mendigando gente voltar para os cultos. Porque diferente dos nossos, que de forma bíblica e consciente desejam voltar e têm as suas razões para nesse momento não estarem, ainda que um grupo discorde, a gente discorde, como é triste você ver gente que está justamente colocando na sua vida a seguinte premissa: não é necessário estar junto com irmãos. Fé pode ser virtual, sim. Gostando disso. E você vê um homem daquele naipe teológico, daquele naipe ministerial, dizendo, pelo amor de Deus, vamos nos reunir. Eu tenho certeza no meu coração, hoje, eu posso botar a mão no fogo e me queimar. Mas eu tenho certeza que se essa igreja pudesse hoje 100% se reunir, eu tenho certeza que teríamos um problema. Sabe qual? Superlotação. Você tem dúvidas disso? Eu espero te contagiar com a minha fé. Eu não tenho dúvidas no meu coração hoje que se nessa semana dissessem acabou a pandemia, não tem mais problema, está todo mundo imunizado, podem voltar, eu tenho certeza que domingo que vem teríamos um problema de superlotação. Se você não crê nisso, pode ser que você tenha um problema. As nossas bases nos permitem a divergência, mas não permitem a nossa falta de fé. Por favor, creiamos. Deus tem nos dado a graça de termos sido avivados em muitos aspectos. Um deles, amarmos a comunhão uns dos outros.
para refletir e agir. Além das nossas diversidades, há defeitos em todos nós e divergências entre membros. Isso é fato. A gente precisa pensar nisso e entender que não estamos prontos. Somos diferentes. E também temos diferenças legítimas. Citei algumas aqui. Agora, como decidimos as coisas? Os membros têm sido chamados à participação efetiva das questões? O quanto nossos documentos têm sido respeitados? Reflita sobre isso e haja com base nisso, por favor. Ainda, como chegaremos ao final dessa pandemia? Esquartejados ou mais unidos? Eu já disse o que eu penso. Estou trabalhando para isso pessoalmente. O comportamento da igreja, após tudo que recebe, revela muito sobre o que Deus quer do pastor e o que há no coração de cada membro. Deus tem dado muito para a gente. E o nosso comportamento, em resposta ao que temos recebido, revela muito sobre o que Deus quer de mim, seja... Deixa eu olhar para vocês falando isso, que eu estou aqui com a projeção. Seja, Alex, meu servo, a igreja não aprendeu direito. Você precisa investir mais em ensino. Ou seja, Alex, meu servo, eles aprenderam demais e não querem, a partir daqui, caminhar. É hora de ajudar quem não recebeu nada. O comportamento da igreja me fala, como voz de Deus, o que eu preciso ou não fazer, sim. E também revela o que está no coração, o que já existe no coração de cada membro. É maravilhoso ver que irmãos querem estar juntos. É maravilhoso ver irmãos que querem preservar os outros. É terrível ver irmãos se dividirem. Não faz sentido. É maravilhoso ver que tem irmãos que entendem algumas questões sobre os usos e costumes que outros não entendem igual, e ambos tendo suas diferenças. É terrível ver que por causa disso não possam conviver. O que a igreja responde, o seu comportamento, mediante o que ela recebe, revela o que está no coração da membresia e fala ao coração do pastor sobre o que Deus quer que ele faça. Eu estou buscando no Senhor a sua direção sempre. Espero que você busque a sua. Eu acho que terminou aqui. Deixa eu conferir. Terminou. Então, eu gostaria de, nesses 4 minutinhos restantes, permitir que a gente estivesse num tempo de oração em que a gente pudesse pedir ao Senhor para nos ajudar a entender quem somos e, por meio de quem somos, avaliar como estamos agindo e como devemos agir. Que isso nos leve a pedir perdão por aquilo que temos traído de quem somos no Senhor, que nos leve a agradecer por aquilo que quem somos tem gerado em nossos afazeres, e também para que nos despertemos para aquilo que ainda não fizemos e devemos fazer, ou para aquilo que estamos fazendo e devemos deixar de fazer, para que sejamos fiéis ao que o Senhor nos tem feito ser. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Falemos com Deus. Pai querido, ajuda-nos a não trairmos o que o Senhor tem nos dado. Estamos aquém do nosso ideal bíblico de igreja. Aliás, do ideal bíblico de igreja do Senhor, não nosso. E por isso contamos com a tua graça, com a tua misericórdia. Mas é inevitável, Deus, que nós te agradeçamos. Porque olhamos para nós e vemos uma graça transbordante agindo. Isso é indiscutível. E como nos alegra, Senhor. Como nos alegra. Clamamos ao Senhor por aqueles que estão totalmente fora desses trilhos, dentro e fora de nossa comunidade. E permita que o Senhor faça avivar a tua igreja nesse século, para que se conheça a tua glória, o amor que tu tens por nós por meio de Jesus Cristo, através do amor que nutrimos uns pelos outros, como prova do amor que temos por ti. Que a nossa comunidade sinta isso, que nossa cidade veja isso. Queira o Senhor que o Brasil, quiçá o mundo, vejam a tua glória em nós.
E obrigado por esse dia. Nós te agradecemos e te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem.